Olá, crianças. Vamos iniciar aqui a tentativa de fazer uns vídeos, tá? Para a gente não se distanciar tanto da aprendizagem de vocês que estaria ocorrendo em sala de aula. O momento é complicado, o momento é difícil, a gente sabe disso, né? Mas a roda não pode parar, né? Então vamos lá. O nosso tema é sobre a República das Oligarquias, ou República Oligárquica, certo? Então aqui, o que a gente precisa lembrar e compreender? O Brasil, ele estava passando, né, por um momento de transição política. Estávamos saindo do Brasil Império, né, com um jeito diferente de governar, lembrando de modo particular a questão da hereditariedade do poder. O que isso quer dizer? Que o poder, ele não era o poder central, né, do país, ele não era escolhido por meio dos votos, por meio do voto, né, por um sistema democrático ou representativo, né? Então o poder, ele era transmitido, ele era transferido de pai para filho, ou a quem tivesse alguma ligação sanguínea ou hereditária com o imperador, né? Então lembrando que o Brasil, antes do Brasil republicano, era um Brasil imperial, né? Era o Império do Brasil. Quem que estava à frente desse império? Era Dom Pedro II, certo? Esse período da história que nós estamos estudando, ele se refere à República Velha, né? E aí a República Velha, ela vai de 1889 até 1930, tá? Esse período, ele é dividido em duas partes, tá? A República da Espada, né, que se inicia ali com o governo provisório de Deodoro da Fonseca, tá? E ele se estende até 1930, certo? Com a presença ali do presidente de Moraes, tá? Brevemente, para a gente recordar o que foi o governo da Espada, né? Então lembrando que ele iniciou com um governo provisório, com Teodoro da Fonseca, certo? A Constituição, ela foi otorgada em 1891, tá? Que instituiu aí o sistema federalista. O que seriam as federações? Diferente da monarquia, que ela era organizada por um governo bem centralizador, né, onde as províncias não tinham autonomia, inclusive isso foi motivo de várias revoltas, né, de conflitos entre o governo e os governos locais, aqueles que representavam o governo de maneira local ali. O federalismo, ele vem implementar um sistema onde cada unidade da federação, isso é, a federação é todo o país, né? E cada unidade, as antigas províncias, que agora são os estados, né? Elas têm uma maior autonomia diante do governo federal, né? Que agora é na figura do presidente da república, né? Outra coisa que foi instituída de grande importância nesse modelo de república, que já vinha sendo tentado ser implantado, né? Desde o oitavo ano a gente foi vendo esses movimentos acontecendo dentro do Brasil imperial, do Brasil monárquico, né? As tentativas de independência de algumas regiões dentro da monarquia, né? Que vinha propor os ideais iluministas. Isso daí foi conteúdo que a gente viu lá no oitavo ano, né? Então foi instituído o que? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? No executivo, nós vamos ter a figura de quem? Do presidente, do governador e do prefeito, né? Que são aqueles que executam as leis que
que geram medidas para que a lei aconteça, né? Nós vamos ter o poder legislativo. Quem que se encontra no poder legislativo? Nós vamos ter, vindo de cima para baixo, os senadores, deputados federais, deputados estaduais e os vereadores, certo? E o judiciário são os tribunais, né? Então aí tem o STF, STJ, né? Que é aquela esfera aonde a lei é julgada, né? Então, executivo, legislativo e judiciário, certo? Desse momento a gente vai ter um ponto importante, que é a questão de uma crise econômica, né? Aí vai entrar a questão do encilhamento. O que foi o encilhamento? Isso eu estou falando dentro da República da Espada ainda. O que foi o encilhamento? O encilhamento foi um modelo de gestão econômica colocada pelo Rui Barbosa, certo? E dentro dessa política econômica foi liberado um acesso fácil de crédito ao setor industrial. Logicamente, o setor cafeeiro, né, rural, se opôs. Nós vamos perceber dentro da história do nosso país muitas situações de conflito, né, por um período um tanto quanto longo, de se levar ao desenvolvimento industrial do país e, em contrapartida, o outro setor se sentir afetado ou mesmo ameaçado, né? Que aí seria o setor rural. O nosso país ele é muito extenso, ele é muito grande, então um peso muito grande na nossa economia vem daquilo que é produzido no campo, certo?